Saudações comunidade, aqui fala o Clis Manuel, fundador da comunidade Bitcoin Angola. Em vídeo falaremos sobre a Coinbase, que baniu contas de russos, né? Infelizmente, a Coinbase baniu contas de russos. Vamos aqui fazer uma análise em relação a essa matéria no portal do Bitcoin. E claro, darei aqui a minha opinião em relação a esse assunto todo que está acontecendo nesse momento e o porquê que empresas ligadas a criptomoedas não podem banir contas de usuários russos. Então, antes de começar a seguir, deixa aqui embaixo o seu like, inscreve aqui embaixo do nosso canal. Embora aqui para o artigo no portal do Bitcoin. Então, a Coinbase bloqueia milhares de endereços russos e compartilha com o governo dos Estados Unidos da América. Então, a Coinbase, que é uma corretora norte-americana, na verdade a Coinbase é a maior corretora de cripto dos Estados Unidos da América e nesse momento está a partilhar dados de russos com o mercado americano, né? Como vocês sabem, o governo americano e seus aliados aplicaram uma série de sanções econômicas à Rússia, até baniram a Rússia do sistema SWIFT, que era o segundo maior país entre as ações do sistema SWIFT. E infelizmente a Coinbase também entrou nessa luta e agora, digamos assim, baniu endereços russos. Tanto é que outras corretoras como a Binance e a Kraken negaram banir contas de endereços russos ou de, digamos assim, a cooperar com outros países como os Estados Unidos da América e seus aliados e em partilhar dados, em partilhar endereços e tudo mais de usuários russos. Mas a Coinbase não resistiu e a Coinbase é uma empresa assim meio diferente, né? A Coinbase, ela tem acionistas que são, digamos assim, boomers, são pessoas que têm a economia americana na mão. Então, é mais fácil convencer uma Coinbase a bloquear contas de russos e partilhar dados com o governo em relação a Binance ou a Kraken, né, que são corretoras, digamos assim, um pouquinho mais descentralizadas ou fora daquele sistema financeiro americano padrão, né? Então, aqui no artigo do portal do Bitcoin, nós temos aqui a corretora cripto Coinbase disse ter bloqueado mais de 25 mil endereços ligados à Rússia, que acredita estarem associados a atividades ilícitas. Então, olha aqui, eles estão a levantar esse tema, a dizer que são atividades ilícitas, né? Isso aconteceu no domingo, em que a publicação foi feita pela Coinbase, que disse ser bloqueada as contas, né? E a corretora acrescentou que essas contas foram identificadas por meio de suas próprias investigações, né? E que os endereços foram compartilhados com o governo americano para impulsionar mais a execução de sanções. Tá? É um meio que a Coinbase está a utilizar para ajudar o governo americano para, digamos assim, tornar as sanções mais duras. Esse é o objetivo da Coinbase, parece que as ações se cumpram efetivamente, né? Porque cripto, por serem liberdade, né, podem ajudar russos a escaparem das sanções. Esse é o objetivo da Coinbase, fazer com que as sanções sejam cumpridas. E temos aqui o diretor jurídico da Coinbase, que disse que nas últimas semanas governos ao redor do mundo implementaram uma variedade de sanções para pessoas e territórios em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia, sanções que têm um papel vital em promover a segurança nacional e reprimir agressões ilegais, e a Coinbase apoia completamente essas iniciativas pelas autoridades governamentais, né? E nós temos aqui, um pouquinho aqui mais embaixo, e nós vemos que além de sanções também se baniu pessoas que estão dentro do território russo de acessarem a Coinbase. Então, nós temos aqui, por exemplo, isso envolve procedimentos que incluem a verificação de possíveis clientes contra listas de pessoas ou entidades sancionadas e o rastreio de endereços de protocolo de IP, ou protocolo de internet ou IP, né? Assim, na sigla em inglês, que pertencem a locais sancionados do mundo como a Coreia do Norte. Então, a partir daqui nós conseguimos ver que, além de bloquear essas contas de russos, né, a Coinbase também está a rastrear pessoas da Rússia como se fossem norte-coreanos, ou seja, russos não podem mais acessar a Coinbase a partir da Rússia. Se tiverem para acessar, têm que utilizar IP. Ou seja, mesmo o norte-americano que estiver dentro da Rússia, ou, digamos assim, um angolano que está nesse momento na Rússia, não pode acessar, ou um estrangeiro na Rússia, não pode acessar a Coinbase, porque todos os endereços de IP que estão na Rússia foram banidos. Então, se um estrangeiro estiver na Rússia, um russo estiver na Rússia, tem que obrigatoriamente utilizar um VPN ou alguma coisa assim para ludibriar a Coinbase. O que muitas vezes nem todo mundo tem conhecimento, muitas vezes não é viável, né, para a maior parte das pessoas. Então, infelizmente a Coinbase baniu IP na Rússia e também baniu contas de russos. E no ponto de vista, a Coinbase tinha que seguir o mesmo caminho da Binance e da Kraken. Mas eu acredito que, como disse no princípio, a Coinbase é um pouquinho difícil, porque a Coinbase é uma empresa que entrou no Y Combinator
E quer dizer que uma empresa que está dentro do sistema, por assim falar, a Coinbase está mesmo bem dentro do sistema em relação a Binance e a Kraken. Tanto que a Coinbase, em vez de lançarem um token, uma criptomoeda, a Coinbase optou por lançar uma ação. Coinbase está cotada na bolsa de valores. Então, diferente da Binance que lançou um token, que é o BNB, a Coinbase é uma empresa, digamos assim, mais tradicional. Porque os investidores da Coinbase são pessoas que estão dentro de Wall Street, são pessoas que têm maiores fundos de investimento nos Estados Unidos da América. Então, diferente da Binance, a maior parte das ações estão na mão do CZ, do Changpeng Zhao. Então, o CZ, ele pode decidir qual é o destino da Binance livremente, assim falar, né? E segundo as explicações, nós não sabemos efetivamente quem são acionistas da Binance, mas segundo as informações que nós temos acesso, nós conseguimos entender que a Binance tem mais de 90% das suas ações na mão do CZ. Então o CZ tem muito poder na Binance. Ele pode decidir qual é o futuro da Binance. E na Coinbase é meio diferente, né? A Coinbase é uma empresa já muito grande nos Estados Unidos da América. Tem muitos fundos aí dentro, digamos assim, decidirem qual é o destino da empresa. E isso talvez não seja a decisão do Brian. Não quer dizer que seja efetivamente a decisão do Brian ou dos fundadores da Coinbase, mas sim os acionistas estão lá nesse momento, estão decidir qual é o futuro da Coinbase. E esses acionistas são pessoas, digamos assim, são pessoas padrão na economia americana, são boomers e têm um sentimento assim meio patriótico, né, de querer manter a América em primeiro. Então, acima de tudo. E nós, entrando no universo de criptomoedas, nós entendemos que cripto é liberdade. Então, não importa o que acontece no mundo, a visão de Satoshi Nakamoto é permitir que as pessoas tenham acesso aos seus fundos de uma maneira permissionless, ou seja, sem precisar de permissão de governos ou entidades financeiras. Então, a visão de Satoshi Nakamoto é permitir com que os indivíduos estejam fora das mãos de governos. É por isso que o Bitcoin foi criado. Permitir que, numa briga política ou numa crise política, indivíduos não sejam prejudicados, mas sim os governos em si. E são os que começam as guerras, né? Então, quem começou a guerra na Ucrânia foram os governos. Quem começou o conflito no Iraque? Governos. O conflito na Líbia? Governos. No Iêmen? Governos. Na Nigéria? Governos. Então, nós conseguimos entender que os culpados são os governos e não o indivíduo. Então, indivíduos não podem, digamos assim, ser responsabilizados pelas lutas de governos. Os governos sim podem lá se ferrar a economia, eles que se lixem, mas a população em si tem que continuar intacta e em paz. É por isso que, mesmo na Ucrânia, a população sofre, mas os culpados são sempre os governos. Então, a mesma coisa também se aplica no universo de criptomoedas. As corretoras não podem se colocar em lutas de governos. Para mim isso não faz sentido nenhum, porque a essência de cripto é dar liberdade para as pessoas. A essência do Bitcoin é permitir com que as pessoas tenham acesso aos seus fundos, não importa qual é a sua ideologia política, qual é a sua nacionalidade, qual é a sua origem, qual é o seu gênero, quais são os seus gostos, qual é a sua ideologia, digamos assim, e tudo isso não importa. Cripto não tem rosto, cripto não escolhe, cripto é liberdade. Então qualquer um pode usar criptomoeda, independentemente do seu país, da sua origem. E essa é que é a premissa. Mas só que corretoras de criptomoedas, elas são, digamos assim, elas podem se afiliar a certas ideologias ou certos movimentos, né? E corretoras serem centralizadas, podem fazer esse tipo de coisas, né? Que é sancionar usuários de utilizarem criptos dentro da sua corretora, mesmo corretoras grandes como a Coinbase, né? E agora, qual é a solução para os russos? Os russos podem continuar a utilizar Bitcoin sem problema nenhum. Coinbase é uma centralizada, mas existem DEX, existem corretoras descentralizadas, como o PancakeSwap, que também é outro assunto, né? Também banem usado em alguns países, mas também é outro assunto. Porque corretoras descentralizadas, na sua essência, não têm banimento também de IP. Então, não digamos assim, elas não proíbem pessoas de acessarem as suas corretoras. Na sua essência, também são permissionless. Então, o Bitcoin vai continuar lá a operar, os russos vão continuar a utilizar Bitcoin a partir de corretoras locais, ou como Binance, Kraken e tantas outras que existem no mundo. E eu creio que quem sabe perder é apenas a Coinbase. Porque a partir desse momento, não só russos, mas muita gente ao redor do mundo
vai, digamos assim, optar por retirar seus fundos da Coinbase. Imaginemos pessoas da Palestina vão já retirar fundos da Coinbase, pessoas da Líbia vão já retirar, pessoas que têm, digamos assim, alguma ligação com o governo, ou, como aconteceu com os russos, estão, digamos assim, dentro de um fogo cruzado, vão já retirar fundos da Coinbase, que são de países que têm algum conflito com os Estados Unidos da América. E eu acredito que isso não funciona muito bem dentro do universo de criptomoedas, tentar misturar as coisas, porque nós, como indivíduos, não temos nada a ver com lutas de governos. Então, foi um erro que a Coinbase cometeu e eu me solidarizo com o conflito da Ucrânia, com os ucranianos, daquilo que está acontecendo na Ucrânia, e também com o que está também acontecendo na região de Donbass, também não podemos esquecer disso. Então, eu me solidarizo com tudo isso e os indivíduos não podem pagar pelos erros de políticos. E essa visão de Satoshi Nakamoto, né, permitir com que as pessoas tenham acesso aos seus fundos, tenham acesso, digamos assim, a tudo aquilo que eles construíram durante a vida toda, mesmo que os governos não gostem deles. Então, vamos acompanhar cada vez mais esse acontecimento que está acontecendo na Ucrânia. E, cartão vermelho para mim, para a Coinbase, por essa decisão, por banir russos de utilizarem, digamos assim, os seus fundos que estão dentro da corretora, que são mais de 25 mil endereços, que segundo a Coinbase são ligados por atividades ilícitas, mas no ponto de vista não estão ligados a nada, são apenas contas de russos que eles decidiram banir porque querem forçar sanções que o governo americano aplicou para o governo russo. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu ponto de vista em relação à Coinbase por banir, digamos assim, contas de usuários russos e qual é o ponto de vista em relação a empresas de cripto que querem banir indivíduos por usarem seus fundos. Imaginemos você está dentro do país, teu país entra em conflito com o governo americano e o governo americano decide bloquear os seus fundos de um momento para o outro, como é que você se sentiria? Então, eu quero que você deixe o seu ponto de vista aqui embaixo nos comentários, o que é que você vê em relação a isso. Partilhe esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para que as pessoas possam ver que a Coinbase, infelizmente, está a entrar para o caminho errado, que é aplicar sanções para o indivíduo em vez de governo. Então, eu fico por aqui, vemos no próximo vídeo, um abraço a todos, até a próxima.